todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos aí compartilhar com vocês a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E campeonato que tá ficando bom. 15ª rodada, né? Que teve algumas curiosidades. E eu vou aqui compartilhar com os amigos que estão nos acompanhando. Coritiba Internacional foi o jogo sábado, o jogo que eu vi. Jogo taticamente muito bom. Olha, o que trabalhou o treinador do Internacional e o que trabalhou o treinador do Curitiba foi de tirar o chapéu, viu? O Curitiba saiu ganhando 1-0, um lançamento espetacular do Josué, meinha do Curitiba, largou La Vega na cara do gol e ele deu um toquezinho e ganhou do goleiro do Inter, fazendo 1-0 pro Curitiba. Mas o Inter fazia um bom jogo. O Inter fazia um bom jogo e o resultado até então estava sendo um pouquinho injusto com o Internacional. No segundo tempo, no primeiro tempo, o Internacional utilizou um posicionamento muito interessante, né? O Bruno Henrique e o Villagra, dois volantes, e um pouquinho mais adiantado pelo lado direito o Alex, por dentro o Carboneiro e o Bernardei pelo outro lado esquerdo do campo, com o Alejandro enfiado entre os zagueiros do Curitiba. Só que nesse movimento internacional, quando o Internacional perdia a bola, o Carboneiro voltava um pouquinho, se juntava ao Bernardei e o Alex, e o Bruno Henrique passava novamente a ser volante. O Inter com a bola, o Carboneiro ia para frente, se juntava com o Alejandro, e o Bruno Henrique entrava naquela brecha ali e se juntava ao Bernardei e o Alex. Até o Bruno Henrique muitas vezes chegou para finalizar, 2 vezes ele chegou para finalizar. Então um movimento tático muito bom Internacional. No segundo tempo o Internacional perdendo veio para o jogo, né? O treinador do Inter tirou o Alex e botou o Vitinho. O Alex é um atacante pelos lados mais articulador e o Vitinho já é um atacante mais agudo. Aí o Inter cresceu no jogo. Mesmo assim, o treinador do Curitiba estava pensando o jogo, né? E porque o Internacional logo em seguida colocou o Borré. O Internacional ficou com o Vitinho, o Borré, o Alejandro e o Carboneiro. Ficou com quatro caras no ataque. Porque o treinador tirou o lateral esquerdo, o Bahia, e colocou o Bernardei como lateral esquerdo. Aí o treinador do Curitiba começou a trabalhar, né? Viu que seus zagueiros não iam aguentar, era 4 atacantes, né? E resolveu botar o Moledo, zagueiro, ex-jogador nacional, para fazer um terceiro zagueiro. Aí deu azar, né? Porque mesmo assim, com 3 zagueiros, deu uma confusão ali, uma indefinição entre a zaga do Curitiba e o goleiro, que demorou a definir se saiu ou não. Quando ele tentou sair, o Borré entrou e empatou o jogo para o Internacional. Aí aquela substituição do treinador ficou meio assim, né? 3 zagueiros em casa agora. Mas o cara trabalhou bem e a sorte ajudou ele. O Moledo que entrou foi na frente e numa bola na área de cabeça virou o jogo para o Curitiba. Aí o jogo ficou muito interessante, o Inter foi para cima, né? Olha o Patrick tentando digitar o jogo, o Bernardei fazendo a correria para o lado esquerdo. Aí no finalzinho do jogo, uma confusão na área do Curitiba, depois de 3, 4 canteiros para o Internacional. O Félix, zagueiro do Inter, estava bem colocado, quase dentro da área pequena, e empatou 2-2. O resultado justo pelo que fizeram os 2 treinadores e o que fizeram os 2 times dentro do campo. 2-2, Inter e Curitiba. O Fluminense e Vitória foi um jogo bom também, no Maracanã. O Vitória, que eu falo, né? Perde, ganha, está mantendo uma estabilidade boa dentro da competição. Vitória saiu perdendo o Fluminense 1-0. Um gol do Kennedy, faz gol esse Kennedy. Aí o Vitória teve um pênalti, o Kaiser empatou 1-1. Aí o Vitória com o René virou o jogo no Maracanã. Aí o jogo ficou ruim, viu? Vitória bem posicionado, Fluminense meio no desespero, mas no finalzinho o Serna, para mim, uma indefinição, pensou errado, acho, o goleiro do Vitória, não precisava ter saído, né? Uma bola lançada,
tinha o zagueiro do Vitória e o Serna correndo em direção ao gol e ele saiu, né? E aí, quando ele saiu, o Serna meteu por cima dele e empatou o jogo pro Fluminense. Ficou ruim porque o Vitória estava conseguindo um grande resultado. Então ficou 2-2 Fluminense e Vitória. O Bahia em casa perdeu de virada para o Cruzeiro. O Bahia saiu ganhando 1-0, gol de Juba, de pênalti. Aí o Cruzeiro virou o jogo, né? Com o Cali e o Kenji. Dois jogadores que entraram. O Cruzeiro não teve o Arroio, teve no segundo tempo o Caio Jorge, né? E aí o Cruzeiro conseguiu uma virada em Salvador com o Bahia. O Bahia aí tá mais ou menos, né? Já tá perdendo um pouquinho de posição, já não tá entre os 4 primeiros. O pessoal tá cobrando um pouco do Rogério, né? Mas o Cruzeiro é um time que está demonstrando uma qualidade boa, veio de uma derrota no Clássico e se recuperou num jogo importante contra o Bahia, 2-1 para o Cruzeiro. Atlético e Botafogo, 1-1, jogo morno, né? Primeiro tempo, jogo muito morno, não gostei muito do primeiro tempo. O Atlético fez um gol com o Casieira, né? Que está substituindo o Hulk, que se despediu. E a despedida do Hulk foi muito legal, viu? Gostei muito do que fez o Atlético. Todos os jogadores do Atlético nas camisetas estavam com o nome do Hulk, o normal, o nome de cada jogador. Dessa vez foi o nome do Hulk, né? Homenagem justa do Atlético. Esse é o tipo de homenagem que eu gosto, cara. Foi feita uma homenagem a um cara que ajudou muito o clube, né? No lado profissional, o custo-benefício o Atlético com o Hulk foi muito bom. O Hulk estava sempre jogando, poucas vezes ficou fora. E demonstrou o Atlético, o seu torcedor, o carinho pelo esse profissional que se dedicou esse tempo todo que teve dentro do Atlético. E o Atlético fez essa homenagem com o Hulk em vida. Parabéns aí ao pessoal do Atlético que teve essa atitude. Mas o placar não foi o que eu queria, né? Porque no finalzinho do jogo, o Arthur Cabral empatou o jogo com o Botafogo. Botafogo que depende muito do seu meia, que não fez um bom jogo, né? Estava lá pelo lado do campo, e aí o Botafogo meio que se enrolou, 1-1, Atlético e Botafogo. Grêmio e Palmeiras, abaixo de chuva, o que choveu em Belém, foi coisa impressionante. Eu até pensei que não ia ter o jogo. Mas depois de uma hora e pouco, teve o jogo, o campo encharcado, campo pesado. Eu estava lembrando, eu joguei 3 vezes naquele campo ali. Olha aquele campo molhado, vocês não têm noção. A perna fica, que é um horror. E foi um bom jogo, o Remo em cima do Palmeiras, fez um gol cedíssimo, o Remo, né? Alex Manga, ele, né? Que já tinha feito no jogo passado. Voltou a marcar, o Remo bem posicionado, com o Wilson e o Patrick no meio, dando consistência, brigando com o meio-campo do Palmeiras. O Marcelinho, o meio do Remo, fez uma boa partida. E o Palmeiras, né, que quando dá uma oportunidade acontece, o Sousa empatou para o Palmeiras 1-1. O Palmeiras teve um gol anulado no fim ali com o Fux, né, mas não sei, o VAR deu um toque de mão, realmente, foi a bola bateu no braço do Flávio Lopes, né? Mas é uma jogada que está em disputa, bola meia altura, né? O cara para subir tem que fazer um movimento, mas o VAR achou por bem e anulou o gol do Palmeiras, 1-1, Remo e Palmeiras. O Santos ganhou do Bragantino por 2-0, partidaço do Neymar, eu sempre falei aqui, né? O Santos sempre depende do Neymar, e o Neymar estava ao fim do jogo, fez o gol, deu assistência, deu toque de calcanhar, deu toque de letra, estava ao fim do jogo o Neymar, e o Santos conseguiu uma grande vitória, 2-0 contra o Bragantino, que vem bem no Campeonato Bragantino. E Grêmio e Flamengo, foi o jogo da noite, 1-0 para o Flamengo, foi pouco. O Flamengo deu um chocolate no Grêmio. O Grêmio com a mesma proposta, 3 zagueiros, 2 volantes, o Mac pelo lado direito, o Marmuso pela esquerda.
o Vinícius mais centralizado, para conter o Flamengo. O Grêmio perdeu o seu lateral, o Pedro Gabriel, que saiu machucado, entrou o Caio. Mas o Flamengo, no Flamengo todo mundo joga, né, cara? Só o goleiro do Flamengo que às vezes se atrapalha. Ontem ele deu uma entregada, que se não fosse o Léo Pereira, parece que o Léo Pereira estava dentro do gol e evitou o gol do Grêmio. O goleiro que meio que se atrapalha às vezes com os pés, mas o tocante do Flamengo é brincadeira. O que joga de bola, esse Jorginho é brincadeira. Ontem ele brincou. Ele estava aqui, estava ali, botava, não pifar os caras no gol. O Pedro também, os dois atacantes do Flamengo, o Prata, bem. O Flamengo é um time tecnicamente superior. Então 1-0 para o Grêmio, ficou de bom tamanho. O Grêmio não está bem, estou falando faz tempo que o Grêmio não está bem. O pessoal cobra o treinador, quer tirar o treinador. O treinador não tem culpa. O treinador chegou, qual é o reforço que ele ganhou? Então, culpar o treinador, esse filme no Grêmio é batido, né, cara? E aí já quer trocar o treinador, acho que não está dando certo. Cara, se não tiver jogador que faça a diferença, olha o treinador do Flamengo, tira o Pedro, bota o Pedro Henrique, o Bruno Henrique, né? Aí tem no banco ainda o Cebolinha. Então fica fácil quando se tem grupo, né? A mesma coisa, Palmeiras. Então não sou muito favorável, mas o treinador do Grêmio não é o todo culpado, não. Culpa também é de quem contrata, né? Contratou muitos jogadores iguais do Grêmio. E está aí na zona de rebaixamento. O Vasco com o Thiago Mendes, que é um dos principais jogadores do Vasco. O Renato apostou naqueles atacantes que tinham entrado contra o Flamengo, né? O Gomes, o Pinelli, o Adson, né? Aí fez uma correria em cima do Atlético sem o Mendonça, sem o Viveiro, já não é a mesma coisa. E o Vasco está aí, deu um pulo bom dentro da tabela, ganhou 1-0 do Atlético Paranaense. Mirassol e Chapecoense, resultado justíssimo. O primeiro tempo foi do Mirassol, o segundo tempo foi da Chapecoense. O Mirassol fez um gol com o Eduardo e o João Vitor empatou para a Chapecoense. No final, a Chapecoense quase virou o jogo, né? Perdeu o gol a Chapecoense no fim do jogo. E eu acho que foi bom resultado para a Chapecoense, um mau resultado para o Mirassol. E vamos ver a sequência da Chape, que ainda continua complicado dentro do campeonato. Mas esse empate contra o Mirassol lá, o Mirassol que vinha no meio da semana, vitória da Libertadores, foi bom para a Chapecoense, que fez um bom jogo. O Corinthians meteu 3-2 em São Paulo, um jogo aí de algumas confusão, clássico. O Ranieri fez o gol do Corinthians, uma jogada de escanteio, primeiro pau, cabeça. Aí, depois o Luciano, Diniz não pode culpar o erro do goleiro e o erro do Ranieri, né? Porque o Diniz gosta que o time saia tocando bola de trás. Aí o goleiro e o Ranieri meio que se atrapalharam. O Ranieri errou o passe, esse passe errado chegou no Luciano, que empatou para o São Paulo. Depois de uma bela jogada, o Mateuzinho, lateral direito, está num bom momento, driblou o Arthur, né, na jogada, ele driblou e olha, para pegar aquele chute lá no outro lado do goleiro, chute atravessado, tem que bater bem na bola, foi o que ele fez, e fez o gol do Corinthians. Aí o Bidon, meia, junto com o Garro, com o Yuri, do meio para frente, o Yuri, o velocista, e os dois meia, muito habilidosos. O Bidon deu um chapa, não é chapa, não deu nem com muita força, mas colocou, né? Tirou do alcance do goleiro, fez o gol do Corinthians. Aí o Mateuzinho, que estava a fim de fazer gol, tinha feito um a favor, acabou, vou fazer um contra também. Aí fez um gol contra. Esse jogo aí me chamou a atenção na comemoração do gol de São Paulo. Confusão, jogaram Copa, jogaram pilha, isqueiro, tudo dos jogadores de São Paulo. Aí eu vi uma declaração de um jogador de São Paulo e concordo com ele. Pô, tu tá jogando no campo do adversário, teu time faz um gol, tu não pode comemorar mais. Acabou esse negócio de comemorar no campo adversário, não pode, tá proibido no futebol. Que frescura, meu. Não pode. Que nem o jogador de São Paulo falou, tá, agora eu vou jogar bola, fazer o gol, vou pro vestiário comemorar. Futebol cheio de
aqui, né? Ah, futebol tá chato. E agora eles pegaram uma moda agora, não sei se vocês prestaram atenção, né? Agora os caras estão beijando a bola. É a nova mania agora, beijando a bola. Beija a bola para bater escanteio, um beijo na bola para bater uma falta lateral, beijinho na bola para bater uma lateral. É modernidade, né? Futebol moderno. Será que isso aí é amor à bola mesmo ou tem alguma coisa, alguma jogadinha por trás disso aí, hein? Vamos prestar atenção. Mas, futebol. Não sou saudosista, tenho lembrança, sempre vou falar isso. Na minha época não tinha muita frescurinha assim não, mas vamos lá. É o moderno de hoje, vamos continuar assistindo. Aí depois, a 15ª rodada, a classificação, o Palmeiras está em primeira com 34, mas o Flamengo já está com 30, né? Palmeiras, 2 jogos empatou e o Flamengo se aproximou. E o Flamengo está com 14 jogos. O Fluminense está em terceiro com 27 e o São Paulo está com 24. São os 4 primeiros. Os 4 últimos, o Grêmio entrou na zona do rebaixamento, está com 17. O Mirassol está com 13, um jogo a menos. O Remo 12 e a Chapecoense está com 9, também com um jogo a menos. 14 jogos da Chapecoense. Essa é a classificação da 15ª rodada. Faltam mais 3 rodadas agora para o campeonato parar por causa da Copa do Mundo. E vamos ver como se comporta essa tabela de classificação e esses times. E a gente nota, né, tem uns times aí que estão meio travados. Os treinadores têm que fazer bastante mudanças, né, porque os caras estão jogando domingo, quarta, agora essa semana tem Copa do Brasil. É muito jogo, né? Muito jogo, e realmente tem que se mudar, porque senão o pessoal não aguenta o ritmo. Por mais condições que os clubes dão hoje para os seus atletas, uns dão mais que os outros, lógico, né? É complicado, o atleta sente isso aí. Então, essa análise da 15ª rodada que eu queria compartilhar com vocês. Quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Benhur Prieto, né? De Pelotas, Rio Grande do Sul, minha querida Pelotas, que mandou uma mensagem que assistiu o vídeo passado. Faça que nem Benhur, né? Comente, pode criticar, não tem problema nenhum, pode elogiar, mas o importante pra gente é que vocês continuem assistindo o canal, né? Se inscrevam no canal, compartilhe os vídeos do canal com seus amigos, principalmente o pessoal da bola, para que a gente possa ir crescendo aos pouquinhos. Temos muitas coisas para fazer no canal, logo voltaremos novamente com os quadros das entrevistas, né? E algum desafio do canal, bem coisa boa por aí, mas tudo tem que ser devagar, com o seu tempo, para que as coisas saiam direitinho e que os amigos da bola gostem dos conteúdos do canal Coisas da Bola. Tá bom, moçada? Até o próximo Coisas da Bola com o Gil da Rodada. Fique com Deus. Até mais.